quem vai viver eternamente é quem se converter de coração. Tudo que é da terra, você pode usufruir na terra. Usufrui, coma do bom, coma do melhor, more bem, tenha o melhor carro que você puder, mas nada você leva. Por isso que o homem carnal, ele não quer sair da terra, porque ele está grudado, apegado às coisas terrenas. E a Bíblia diz que os nossos olhos não têm que estar focados. Aí você lê em casa, 2 Crônicas 4, está pertinho aí, 18. Nós temos que frisar os olhos, não é das coisas da terra, porque elas são temporâneas e passar. Nós temos que frisar os olhos nas coisas espirituais, que elas são eternas. Então é alegria. Quando morre um cristão, é alegria. Quando morre um pastor, homem de Deus, é alegria, tem que se alegrar. Porque sai desse mundo podre e vai viver eternamente com Deus. Agora, se a pessoa está vivendo uma vida torta, errada, ela tem que ter medo de morrer mesmo, porque se ela fechar os olhos aqui, ela vai ser atormentada no inferno muitos e muitos e muitos e muitos anos, eternamente. Mas só quem entende isso, quem é convertido. Olha o que diz aí, ó. Ora, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então só quem entende as coisas celestial e espiritual, quem é espiritual. Se não for, não consegue entender. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que a Bíblia diz que o homem espiritual não vai ser julgado? Quem sabe? Você sabe por quê? A Bíblia diz aí, o homem espiritual não vai ser julgado por ninguém. Porque ele tem o quê? Ele tem consciência das suas práticas, dos seus atos, do que ele faz no seu cotidiano. O homem espiritual, ele tem o quê? Consciência do que ele faz. Ele não vive vagando, vegetando na terra, não. Ele tem consciência das suas plantações. Ele tem consciência do que ele tem feito dia após dia. Ele tem consciência das suas obras. Por isso que ele não fica desesperado, ele não fica com medo. A gente fica triste. A gente fica triste quando a gente vê alguém. Eu particularmente, quando eu vejo uma pessoa morrer sem Jesus, eu fico triste. Acredito que você também fica. Ou não? A gente fica. A gente fica triste. Mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Então se torne espiritual, igreja. Se converta de coração. Por isso que desde quando eu pisei primeiro culto nessa igreja, eu tenho falado, se entrega, antes de essa praga surgir, eu falei, se entrega a Jesus, não brinca de igreja, não esquenta o banco da igreja, se entrega, obedeça, seja fiel, tenha intimidade, tenha comunhão com Deus. Desde o primeiro culto que eu fiz nesse lugar. E a Bíblia diz mais aí, pois quem conhece a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem, igreja? De Cristo. Então glorifica Jesus.
Glorifica Jesus. Está vendo? A nossa mente tem que ser a mente de quem? De Cristo. É a minha mente, a tua mente tem que ser a mente de Cristo. E Jesus deixou, olha, ele já deixou escrito, ó, quem crê, quem permanecer na fé, quem persevera até o fim, assim como eu ressuscitei, vós vão ressuscitar no último dia. Olha que glória. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. E ele ainda fala lá: vós terás a vida eterna. Aquele que persevera até o fim, aquele que não se desviar, aquele que não se curvar nem para a direita, não, seja fiel, seja obediente, como está na palavra, como está na palavra, como está na, não é do jeito do homem não. Me lembrei agora do irmão aqui da igreja, eu conversando com ele, não pastor, aí falou o nome do outro irmão, o outro irmão vendeu umas criaçãozinhas, ia trazer o dízimo, aí eu falei para ele assim: vem cá, tu vai fazer com que com esse dinheiro? Tu vai gastar ou tu vai comprar mais animal? Aí ele falou assim: não, vou comprar mais animal. Então tu não precisa devolver o dízimo não. Agora se tu for gastar, aí tu tem que devolver. Eu falei: mas onde é que está na Bíblia isso? Onde é que está na Bíblia isso? Quer dizer, a pessoa, além de aprender a maneira errada, ela quer confundir a cabeça e confunde a cabeça do outro. E confunde a cabeça do outro. Faça como está na palavra. Você sabe o que é? Se tu não sabe o que é dízimo, o que é bíblico, pergunta para o pastor. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Lá em Machadinha eu tenho um irmão lá, que chega o verão, o inverno, ele compra gado. Vamos supor, ele comprou 20 cabeças. Ele comprou 50 quilos. 50 mil quilos, exemplo. Para tu entender o que é disso. 50 mil quilos. Chegou o inverno, no início do inverno ele compra. Aí quando chega o verão, na metade do verão, antes de esmagrecer, ele vende tudo. Isso é que é o dízimo correto, ó. Aí o camarada pegou 50 mil quilos, ele comprou. Aí no período ele fez 100 mil quilos. Ele vai vender, deu 100 mil quilos. Aí ele tem que trazer o dízimo de quanto? Quem sabe? Você sabe? Ele pega os 50 mil quilos, que já é dizimado, que é dele, ele já é dizimado, e ele vai ser fiel no lucro, ou seja, daqueles 50 mil que ele fez no decorrer. Quem entendeu? A pessoa é só perguntar. Eu não vou ensinar nada que não esteja contra a palavra, porque eu vou me amaldiçoar. Eu fiquei revoltado com esse irmão. Eu falei: irmão, ensina dentro da palavra, senão você se amaldiçoa. Você dentro da igreja, você pode perder a salvação. É igual a pessoa fala para mim: pastor, eu gosto de fulano. Você gosta? Então chama fulano, bora lá, eu vou casar você. Faça dentro da palavra. Porque se eu morrer praticando a palavra, eu vou para onde? Eu vou para a glória. Quem entendeu, igreja? Você entendeu o que é se converter de fato e de verdade? É isso. É por isso que o homem espiritual não vai ser julgado, porque ele tem consciência das suas práticas e das suas obras. Ele não deixa ser emprenhado pelo ouvido por ninguém, não. Até eu, quando eu prego, eu falo: olha, lê na palavra, acompanha aí, acompanha na Bíblia. O nosso apóstolo, quando ele prega, está lá o telão, porque é a transparência, é a palavra. Não tem que ser do jeito do homem. O jeito do homem tem levado o homem à ruína.
O jeito do homem tem levado o homem para a lama. Por isso que nós temos que ter a mente de quem? De Cristo. Quem entendeu o que é se converter de todo o coração? Agora vamos lá, volta em Joel. Volta lá em Joel 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Você sabe o que quer dizer isso aí? Sim ou não? É a transparência. Ou seja, tem aquelas pessoas que ela faz, chega na igreja, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem vê de longe acha que ela é convertida. É ou não é verdade? Porque ela faz um teatro. Ela faz um teatro tão grande. Aleluia, glória a Deus. Mas por trás está praticando o que é errado. Por isso que Deus fala, não rasga as vestes, mas o coração na presença de quem? De Deus. Tem até pastor assim, ou não? Tem até pastor que é assim, que ele faz um teatro, quem olha, rapaz, aquele pastor é de Deus. Mas quando você vai ver as obras, ele não tem nada de Deus. É por isso que o diabo tem investido pesado, igreja. E muitas pessoas têm se desviado. Então tem que se converter de todo e rasgar o coração e não as nossas vestes. Aí diz, olha o 3, rasgai o coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é tardio em irar, mas não quer dizer que Ele não se ira. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz mais aí, ó, e grande em benignidade. Aí ele fala mais, arrependa-te do mal. Tudo que ele quer que o ser humano se arrependa do mal, que o ser humano abandone o pecado, que o ser humano abandone a vida errada. Tudo o que ele quer que o ser humano se converta de todo o coração. O versículo 14 ele fala, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Olha que maravilha. O versículo 16 fala, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E ore, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escarnio deles, porque há de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém, igreja? Onde está o teu Deus? Então, olha a orientação de Deus. Congregai toda a congregação, todo o povo, anciãos, obreiros, o pastor de trás do pórtico, entre o pórtico e o altar, é aqui, clamarmos, chorarmos, buscarmos a misericórdia de quem? De Deus. É isso que o povo aí fora tem que entender, que só Deus pode dar um basta, seja qual for o problema, não há outro. Pode ir para onde for, pode inventar o que for, que só Deus pode dar um basta, pode resolver o problema. Só Ele pode sarar a terra. A terra
ela está deficiente, a terra não está produzindo, mas só Deus pode sarar, só Deus pode resolver. Mas o que ele está mandando aí? Reunir, aonde? Na congregação, todos os povos, reunir todos, pastores, anciões, o povo, todos, para que ele possa dar vitória. Mas o que estão querendo fazer com a igreja? Fecha as portas. Você vê como é que é o ser humano. E aí toma sofrimento, toma sofrimento, toma sofrimento, toma sofrimento. E feliz aquele que estiver na presença de quem? Feliz aquele que estiver convertido de todo coração, porque esses serão salvos. Esses serão salvos. Esses viverão eternamente. E ele fala mais assim, igreja. Vai lá no 23, para não ficar muito tarde, vai no 23. Aí a Bíblia diz: alegrai-vos, pois filho de Sião, regozijai no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justiça medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva tempora e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Você sabe o que quer dizer isso aí? Fartura, abundância, é o que Deus quer dar a nós. Mas para isso acontecer, é preciso se reunirmos, é preciso o homem se converter do seu mau caminho, abandonar o seu mau caminho, abandonar a vida errada e se converter de todo o coração a Jesus. E aí ele vai fazer isso aí, ó. E ele ainda fala mais, olha outra promessa no 25: restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Aí ele fala: comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Saberás que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Está aí, essa é a palavra, essa é a realidade. Aquele que é de Deus, aquele que se converte de coração, aquele que tem vida de Deus, Deus não vai permitir você ser envergonhado. Deus não vai permitir. Agora, aquele que é só convencido, aquele que só é convencido dentro da igreja que Jesus Cristo é o Senhor, esse é envergonhado. Mas olha o que ele fala: restituir. Quem já bebeu aqui? Quem já foi cachaceiro? Quem já gastou dinheiro com cachaça? Quem já gastou dinheiro com porcaria lá fora? Porcaria que eu digo é vício. Quem já? Pois é. Aí Deus está falando o que aí, ó? Ele vai restituir. Porque esse dinheiro que a gente gastou, porque eu também já fui viciado, era gafanhotos, devorador, cortador, migrador, destruidor. E ele fala aí, ó, ele vai restituir. Ele vai restituir na tua vida. É só você crer. É só você continuar na obediência. É só você continuar na perseverança. É só você deixar de dar crédito para o homem e dar crédito para Deus. Crê nessa palavra. Crê nessa palavra. E acabou-se. Deus jamais vai deixar o seu povo ser envergonhado. Aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo, vai na Bíblia que tu vai ver aí, ó. Todos que se levantaram contra a igreja de Cristo se destruíram. Todos se destruíram.